Mais um programa Conexão Empresarial começando. Eu agradeço sempre a sua presença, a sua audiência aqui semanalmente no TH Mais SBT. Lembrando todos vocês que me mandam mensagens, que querem rever ou assistir de novo algum dos programas, o programa Conexão Empresarial tem um canal no Spotify que você pode acessar apontando a câmera do seu celular aqui para a tela e também acessando o canal do TH Mais SBT no YouTube, onde você vai ter a playlist de todos os entrevistados que passaram aqui. São sempre pessoas que eu escolho pensando na história de vida, na sua vivência empresarial e na história da empresa e no impacto que ela causa na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Por isso, hoje eu tenho uma grande alegria de apresentar para vocês Marcos Takata, ele que é o responsável hoje pelos supermercados Bandeirantes, que recentemente expandiram a sua área de atuação, vindo também para Araçatuba, inaugurando uma nova loja. Marcos, é um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco da história de vida, né? Você que cresceu nesse segmento supermercadista com o seu avô, contando um pouco da sua história empresarial para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Obrigado, Joca. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história. Marcos, conta um pouquinho para a gente. O Supermercados Bandeirante começou com o seu avô, foi isso? Isso, com os meus avós no ano de 1962. E de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou. Você acompanhou durante toda a sua vida. Eu queria que você falasse como foi para você seguir nesse ramo, né, de supermercadista. Você teve a opção de ir para outro segmento ou foi aquela coisa natural que você foi crescendo e se envolvendo com o negócio? Foi bem natural, Joca. Eu, desde pequeno, sempre vivenciei, né, o dia a dia do supermercado. Eu cresci lá dentro, né? Hoje, muitos dos funcionários, né, eu tive a oportunidade de crescer junto com eles, conviver lá dentro da empresa, né? Para a gente ter uma ideia, a minha gerente geral hoje tem mais de 30 anos de casa, né? Está lá com a gente já desde lá de trás. Marcos, o ramo de supermercados é um ramo com muita concorrência, né? A gente tem grandes marcas, grandes redes supermercadistas, até redes assim que são de outras regiões. Como que o Supermercado Bandeirantes faz para se diferenciar para os seus clientes e manter uma base de clientes fidelizada? Realmente a concorrência hoje em dia é muito grande, né? Principalmente nesse ramo de supermercado. E aí nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando, buscando novas opções, novas ideias, né? Participando aí das associações, dos eventos, se atualizando, né? E o Bandeirantes Supermercado sempre teve uma tradição muito forte com relação a hortifruti granjeiros, né? Isso desde lá de trás, né? Até quando eu era criança, ainda com 13 anos de idade, né? Eu ia para o Ceasa. Meu pai me passava uma lista de compras, você vai comprar isso, 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 negocia preço, negocia qualidade, vê quem está com melhor qualidade, faz a compra, você vai junto com o motorista e essa é a sua missão. Desde 13 anos eu já estava lá na luta, no dia a dia, eu convivi, né? Então a gente tem isso daí na veia. Marcos, você falou de uma coisa muito importante, né? Que seu pai falava para você, negocia o preço e a qualidade. Como que vocês fazem para achar um equilíbrio entre comprar com preço bom, mas não abrir mão da qualidade do produto que é oferecido para o seu cliente? Hoje, o hortifruti nós temos uma frota de caminhão própria, né? Uma transportadora, e nós vamos em diversas cidades pelo Brasil. Nós buscamos aí diretamente do produtor, né? Onde a gente obtém uma qualidade e um melhor preço para poder estar bem competitivo, né? E o hortifruti, eu acredito que é aquele produto no supermercado que faz com que o cliente vá quase que todos os dias ou pelo menos a cada 2, 3 dias, porque é o tipo de coisa que é perecível, né? Então acaba sendo uma forma de você fisgar o seu cliente para dentro da loja e com isso vender outros produtos também e aumentar o ticket médio da compra, correto? Exatamente. O hortifruti, por ser altamente perecível, né? Faz com que o cliente vá até a loja 2 a 3 vezes na semana, né, para estar se abastecendo. Marcos, quando que vocês decidiram expandir e vir para Araçatuba? Como que foi essa decisão estratégica? Assim? Nós já estávamos, né, de olho, já estava no nosso radar a cidade de Araçatuba, né? Eu
Estou praticamente todos os dias aqui em Araçatuba, sou praticamente araçatubense também. Birigui e Araçatuba tem um vínculo muito forte, né? Muito forte. Os meus 2 filhos, né, a minha filha de 13 anos e o meu filho de 7 anos, sempre estudaram aqui na cidade de Araçatuba, né? Então praticamente todos os dias eu estou aqui. E quando vocês vieram para cá, quais cuidados que vocês tiveram? O que vocês tiveram que fazer diferente, se é que vocês tiveram que fazer alguma coisa diferente, para chegar em Araçatuba de uma maneira agressiva, não agressiva, mas chegar de uma maneira que traga para os clientes de Araçatuba algo diferente do que já tem na cidade? Nós fizemos algumas pesquisas de mercado, né, e detectamos aí alguns pontos, né, que são necessários, né, que estavam deixando um pouco a desejar na cidade, e justamente essa questão do hortifruti fresco, com qualidade, com preço, né, a gente veio aí para trazer mais uma opção para a população de Araçatuba. Marcos, como que você entende a mudança do mercado com a tecnologia, o pós-pandemia? Como que vocês têm se ajustado em termos de negócio para que o setor siga lucrativo? Porque agora com reforma tributária, né, que o governo está fazendo essa grande reforma, alguns produtos da cesta básica acabam tendo alguma variação, outros não. Qual que é a sua visão hoje de futuro para o segmento, para ele continuar crescendo e para que as redes regionais, como é o Bandeirantes Supermercado, consigam se manter existindo e não seja simplesmente o mercado dominado pelas grandes redes nacionais? A gente tem que estar procurando sempre se atualizar, né? Participando das associações, buscando conhecimento, né? Eu participo de um mastermind com o Leandro Rosadas, né? E ele tem vários profissionais, consultorias, né? Que estão ali para nos assessorar para todas essas mudanças que estão acontecendo, né? É muito importante hoje o empresário estar buscando, né, essa atualização, porque cada dia que passa o mundo está mais competitivo. Marcos, hoje vocês têm quantos colaboradores no quadro de funcionários? Hoje nós estamos com aproximadamente 850 colaboradores no total na nossa rede. Queria te fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, é pequeno, médio, empresário ou grande também. Eu acho que dos grandes desafios das pessoas hoje, que todo empresário, empreendedor que eu converso, entrevista me fala, é a dificuldade de mão de obra, né? Queria saber se você sente uma dificuldade na hora de contratar e como que você faz para gerir 800 colaboradores e fazer retenção de talentos. Nós estruturamos um departamento de recursos humanos, né, que também participa desse mastermind com o Leandro Rosadas e estão sempre se atualizando. A gente cobra toda a nossa equipe, né, e para buscar conhecimento, buscar uma forma de estar retendo, né, os talentos da empresa e buscando novos colaboradores engajados e motivados aí, porque realmente não está fácil. O dia a dia de hoje está havendo uma escassez muito grande de mão de obra. É geral, né? A gente conversa aí com outros supermercadistas Brasil afora, né? De outros estados, outras cidades aí também todos reclamam, né, da dificuldade de mão de obra. Aqui em Araçatuba foi com muito custo, né? Nosso RH ralou bastante para poder conseguir preencher aí o quadro de 200 colaboradores. Em Araçatuba são 200 colaboradores. Hoje vocês têm quantas lojas? Estamos com 4 lojas. 4 lojas. Sim. E como você tem sentido, apesar de ainda não ter completado um mês, né, da loja, qual que tem sido o feedback, né, das pessoas da cidade com relação à experiência de loja que você trouxe para Araçatuba? Está sendo muito positivo, né? Agradecer muito aí a toda a população de Araçatuba que foi lá nos prestigiar na inauguração. A loja esteve bastante cheia, bastante movimentada, né? Então, muito obrigado a toda a população araçatubense. Marcos, e qual que é a forma, além de, obviamente, do hortifruti ser um diferencial, quais são as estratégias que vocês usam para captar a atenção do cliente? Só qualidade de hortifruti e preço, ou vocês têm programa de fidelidade, de CRM? Como que vocês fazem essa gestão do cliente para que você não fique esperando a demanda chegar, mas crie uma fidelização e uma demanda constante? Sim, uma excelente pergunta, Joca. Nós temos um clube de CRM, onde todos os clientes que se cadastram, né,
participam de ofertas especiais, ofertas bem agressivas, né? Muitas dessas ofertas aí abaixo do custo, nós procuramos sempre trazer o melhor preço, né? E também é uma forma aí de uma opção a mais para a população, né? De questão de crédito, né? Nós temos o nosso cartão próprio, nós temos uma administradora de cartões próprio, né? Que a gente oferece uma opção a mais de crédito para todos os nossos clientes. Marcos, queria te agradecer pela sua presença aqui no programa Conexão Empresarial, parabenizar, porque eu sei que não é fácil ser empreendedor e empresário no Brasil, especialmente você, né, que viu toda a transformação do setor supermercadista, né, com a referência do seu avô, dos seus pais, aprendeu já desde a base, né, que o bom negócio é boa compra, com melhor negociação possível, mas sem abrir mão da qualidade. E entrevistar alguém que hoje emprega só na nossa região, em 4 lojas, 800 pessoas, é algo que me deixa muito feliz, porque são 800 pessoas diretas, né? Mas você tem quantas milhares de pessoas, considerando a família dessas 800 pessoas, os empregos indiretos que você gera. Queria parabenizar pela loja de Araçatuba, que está muito bonita, que vocês tenham muito sucesso e que essa seja a primeira loja de muitas em Araçatuba e quem sabe de outras cidades da região. Foi uma alegria te receber aqui e convido você que está nos assistindo, que não conhecem, né, Marcos, deixar o convite para as pessoas conhecerem a loja que está maravilhosa. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Joca, muito obrigado aí pelo convite. Agradecer muito a toda a população de Araçatuba que nos recebeu aqui com muito carinho, né? E é sempre um prazer imenso poder estar aqui presente, poder compartilhar um pouco aí do nosso trabalho. Muito obrigado, Joca. Obrigado a você. E você não saia daí, que no próximo bloco você vai conhecer a história de um jovem que começou a vida como DJ e hoje é um dos maiores empresários de audiovisual na nossa região. Espero vocês. Olha só, pessoal, eu estou aqui na garagem da Reunidas para dar uma dica muito legal para vocês aí em casa. A Reunidas também oferece o serviço de fretamento de ônibus através dos serviços Reunidas Turismo. É isso mesmo, a hora que você precisar fazer uma cotação para uma viagem religiosa, para uma excursão escolar ou para uma viagem de negócios, a Reunidas está aqui para te oferecer os carros novos, todos esses carros confortáveis, com todos os itens de segurança levados muito a sério, então freios sempre com verificação, pneus novos e os motoristas da Reunidas que são extremamente qualificados para dar o melhor atendimento e uma direção com segurança para os passageiros que viajam de Reunidas. E agora esse serviço também está disponível para você fretar na sua próxima viagem. Por isso, faça a sua cotação, entre em contato com a equipe da Reunidas, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e depois que vocês usarem os serviços da Reunidas Turismo, você não vai querer outra empresa. Porque Reunidas Paulista tem 77 anos, já morando nos nossos corações e sempre trazendo os melhores serviços para a gente. Por isso, entre em contato com esse WhatsApp que está aqui na tela ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code e faça já a sua cotação já na segunda-feira para a sua próxima viagem, especialmente agora no fim de ano, que muitas pessoas querem organizar aquela viagem especial e eu tenho certeza que ela vai se tornar ainda mais especial com uma experiência Reunidas na sua vida. Estamos de volta e como eu disse para vocês, agora eu estou muito feliz, estou recebendo o Vitor Félix, ele que é o proprietário da Inova Produções. É uma empresa que tem quantos anos, Vitor? Hoje nós temos 8 anos de empresa. 8 anos. É. E assim, eu ouvi um pouco do começo de tudo isso. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vai ser um prazer com essa conversa com você. Olha, o que eu acho muito legal do Vitor é que o Vitor tem hoje 27 anos, assim, começou a empresa super jovem, conheci o Vitor como DJ e hoje ele é um grande empresário, uma empresa assim que atende todo tipo de evento social, com excelência, eventos corporativos. E a empresa do Vitor, a Inova, para quem não conhece, eu convido a acessar as redes sociais, é Inova Produções Brasil. Vale muito a pena porque assim, o nível de excelência é espetacular e recentemente eu tive a experiência de contratar para o meu evento e eu fiquei impressionado como que pode uma empresa que atua no segmento de eventos, que é um segmento difícil de atuar, ter uma equipe em sinergia, produtos de alta qualidade e uma entrega assim excepcional. Agora, Vitor, eu queria que você me falasse, quando foi que você teve o insight de montar a empresa? Porque você começou sua trajetória profissional como DJ ainda com 12 anos, não é isso? Foi bem
bem pequeno, né? Para falar bem a verdade, eu já, desde assim, criança, eu já percebia que eu gostava disso, já por estímulos da família, né? A família já trabalhava com segmentos relacionados à festa, né? Então eu já tinha acesso a eventos, a esse mundo, né? E acho que isso potencializou, né? Essa descoberta, né? Do som, da iluminação, da noite, né? Da festa. E comecei assim, meu primeiro evento, né? Comecei como DJ, como você citou, foi com 12 anos, inclusive foi um casamento, na época inclusive era muito tímido, assim, a vontade era de se esconder embaixo da mesa ali, né? Isso inclusive me ajudou muito a me destravar, né? Melhorar a comunicação. E depois disso, né, a gente foi evoluindo e eu fui percebendo que eu gostava mais da parte da produção. Hoje em dia eu toco ainda, mas não é mais minha principal função. Hoje eu me dedico, vamos dizer assim, mais que 50% para a Inova Produções, né, no desenvolvimento de projetos, enfim, realização de eventos. E o DJ ficou mais exclusivo, assim, para realmente aquelas pessoas que já conhecem o nosso trabalho, gostam muito e falam assim, não, Vitor, eu quero que você toque no nosso casamento. Para essas pessoas a gente costuma atender ainda, tá? Mas a maior parte dos eventos é mais na parte de produção, né? E isso é bem legal porque abre um leque para a pessoa não ficar travado a só aquele DJ. Então ela consegue ter uma estrutura diferente, uma estrutura assim, nível internacional na festa dela, né? Que a gente costuma dizer que a gente se inspira muito no mundo, né? Então assim, a gente pega essa essência e tenta trazer para o interior e também para fora, né? A gente não atende só aqui hoje. Então a gente, né, dá essa abertura para o cliente trazer um DJ de fora, uma banda, enfim, o que ela queira acrescentar de atração no evento dela, a gente dá essa abertura. Ô Vitor, e por que Inova? Por que o nome? Assim, eu sei que você tenta inovar a todos os projetos, né? É um dos valores da empresa de tentar sair um pouquinho da casinha e não ficar no mais do mesmo? Sim, até quando a gente foi criar o nome, inclusive na época que a gente criou o nome eu tinha um amigo / sócio, né, que a gente, inclusive 2 jovens, né, ele tem o mesmo gosto que eu, né, dessa parte de som, iluminação, eventos, e na época a gente queria criar um nome que arremetesse a ideia que a gente já tinha, né. Eu particularmente sempre tive essa essência de realmente entregar algo diferente nos eventos. Então, quando a gente começou a pensar em alguns nomes, o nome que mais se destacou entre eles foi o Inova, realmente pelo fato de inovar, né? Sempre entregar algo diferente nas festas. Tanto é que nenhuma festa que a gente faz hoje é igual a outra. Assim, é algo que a gente leva muito a sério, que nunca fica igual, sempre tem uma personalidade do cliente que nos contratou e a gente busca muito pegar essa essência. A gente mostra, né, um portfólio de eventos que a gente já realizou e vai pegando a essência de cada uma, que o cliente nos apontar, Vitor, a gente gosta disso, gosta daquilo, e com isso a gente cria a composição entregando algo personalizado para o cliente. Ô Vitor, a pandemia para o setor de eventos, em geral, foi um problema enorme, né? Sim. Porque todo mundo parou, todas as festas, grandes eventos, casamentos, todos foram ou cancelados ou adiados. Sim. Como foi? Para a Inova foi um pouquinho diferente a pandemia, né? A pandemia fez a gente meio que procurar outras alternativas, né? Uma delas que a gente encontrou foi a parte de criação de cenários para lives, transmissões ao vivo, enfim. Né? Foi um nicho ali, um segmento que ficou bem forte na pandemia, que meio que salvou a gente nesse período, né? E também a questão de você ficar em casa, você acaba, por mais que o mundo estava muito louco, você está dentro da sua casa, você acaba que a cabeça você consegue pensar melhor. E a gente utilizou esse momento para estruturar, buscar referências, ideias e criar um plano do que nós faríamos após a pandemia, né? Como que a gente aplicaria isso para que a empresa crescesse, né? Inclusive, até comentando em outras conversas com você, foi inclusive depois da pandemia que a Inova realmente cresceu, né? De forma, assim, grande, né? Eu digo assim, enfim. Ô Vitor, ele me diz uma coisa, quando você fala em crescimento, as empresas sofrem duas realidades. Ou não crescem porque estão muito presas no operacional, ou crescem demais e perdem a mão da qualidade, né? Sim. Você, assim, tem uma agenda bastante disputada, hoje você tem uma equipe grande, um ativo de patrimônio de equipamentos muito alto. Como que você achou esse equilíbrio entre manter o crescimento, mas ainda assim trazer essas soluções inovadoras, exclusivas, continuar investindo em equipamentos diferenciados? Acho que o principal ponto foi a gente encontrar um ticket médio,
Então a gente teve que meio que abrir mão de eventos menores, não que a gente não atenda, mas hoje, vamos colocar assim, 90% dos eventos que a gente atende tem um nível um pouco mais alto, então a gente tem um budget maior desses eventos, que é o que consegue sustentar uma empresa, para que a gente consiga evoluir em relação a equipamentos, consiga ter uma equipe empenhada, e para você ter uma equipe empenhada, um dos fatores é você remunerar bem a galera, porque ninguém, assim, por mais que a pessoa goste de trabalhar, ela precisa, né, de ser bem remunerada. Então a gente remunera muito bem os nossos colaboradores, né, para que todo mundo trabalhe feliz, empenhado. Tanto é que algo que o pessoal comenta muito, quem participa dos nossos eventos, é que não tem ninguém que está da nossa equipe murmurando, enfim, reclamando que está ali, sabe? Você sempre vai ver todo mundo feliz. Não, isso eu vi com os meus olhos, desculpa te interromper, mas eu acho que eu queria compartilhar isso, porque durante uma montagem de evento, geralmente é uma gritaria e tal, especialmente quando a equipe de som está chegando. E eu cheguei, eu ainda não tinha visto sua equipe, a hora que eu falei, mas será que o pessoal não chegou? Ele falou, não, eles estão todos ali atrás. Tinha acho que uns 8 meninos, assim, um silêncio total. Falei, meu Deus, que diferente, né? Assim, isso legal. É muito legal, parabéns por isso. Obrigado. Ô Vitor, agora uma outra coisa, você é jovem, né? Começou a empresa nos seus 20 anos, até antes, né? A referência de DJ, e as pessoas pensam em evento, pensam em glamour, em ganhar dinheiro fácil, só que é muito comum empresas surgirem, ganharem muito dinheiro e de repente sumirem. Você me parece que tem um olhar, além do olhar técnico, né, de entregar projetos exclusivos, mas parece que você tem um olhar de gestão muito apurado. Você se preparou para isso? Você estudou para isso? Ou foi ao longo da gestão que você foi aprendendo para poder manter caixa para comprar, porque os equipamentos são caros, enfim, comprar caminhão, que é uma coisa também que envolve muito investimento? Inclusive, logo que eu saí do ensino médio ali, já comecei a pensar no que eu faria de faculdade, né? Não consegui encontrar realmente nada que fizesse tanto sentido assim, do que realmente eu gostava, né? E foi onde surgiu a ideia de fazer administração. Eu falei, vou fazer administração, acho que isso pode, assim, agregar muito, né? Essa parte de realmente gerir a empresa. Inclusive, foi isso que me ajudou bastante, a criar estratégias, né? Estudei bastante sobre marketing, então eu meio que uno tudo isso aí para criando maneiras e formas de atrair novos clientes e realmente manter a empresa consolidada, né? Ô Vitor, hoje a Inova está sediada em Araçatuba, você atende toda a região. Quais são os seus projetos para 2026, em termos de mercado, de negócios e de expansão? O principal ponto que a gente está focando hoje realmente é abranger mais localidades, né, mais longe de Araçatuba, né, como a capital, enfim. A gente já realiza, sim, alguns eventos, como São Paulo, Campinas, já atendemos Santa Catarina. Então, a nossa meta em 2026 é realmente atingir grandes centros, enfim, sair um pouco dessa região nossa. Ô Vitor, antes da gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dos desafios, né? Porque você tem que estar sempre investindo em novos equipamentos, né? É muito comum o equipamento entrar em desuso, não? Você tem que... Como que é essa organização para investimento em novos equipamentos? Hoje é muito acelerado, né? A criação de novos equipamentos, por conta do mercado ser muito acelerado, né, e demandar, assim, as pessoas hoje o tempo todo buscam por tecnologia. Então o mercado seguiu nessa vibe, então assim, todo dia lança um negócio novo. Então a gente vai meio que achando um equilíbrio ali entre trocar equipamentos mais antigos, trazendo algumas coisas novas, né, para a gente sempre ter algumas, vamos dizer assim, alguns itens realmente que são high-tech, estão ali no topo, né, e tem outros itens que são os coringas, né, que sempre é difícil sair de moda, né, como os painéis de LED. O painel de LED, assim, claro que ele evolui, mas a gente pode colocar que existe painel de LED há 20 anos, né, e assim, inclusive o painel de LED hoje se tornou um item-chave nos eventos. Dificilmente você vê um evento sem LED. E quais são as novidades, assim? O que tem de mais novo hoje? No âmbito de painel de LED, são os painéis flexíveis, que a gente inclusive adquiriu recentemente. Ele nos dá a possibilidade de criar designs curvos, né, côncavos, convexos. Tem os painéis quina, né, que você consegue criar um acabamento melhor. Temos hoje o painel translúcido também, que você consegue fazer composições de cenário. E tem outro item também que é bastante interessante, que o mundo inteiro hoje usa, que são os motores Kinect, que a gente consegue agregar diversos acessórios, né? Hoje a gente tem o disco espelhado, temos a bola, enfim. E isso é legal, que se você cria um movimento no evento,
né? Como é um item que fica pendurado no teto, a gente consegue fazer subir e descer, movimentos sincronizados. Então é algo assim que faz bastante diferença nos eventos que a gente faz hoje, essa tecnologia. Olha só, você que está planejando um evento para a sua cidade no Carnaval de 2026, ou se você vai realizar um evento corporativo ou social o ano que vem, já acessa as redes sociais Inova Produções Brasil, entre em contato com o Vitor, porque eu assino embaixo, já contratei, vou com certeza contratar de novo, e eu quis trazer essa história porque o Vitor é um cara, quando eu falo cara com todo respeito, porque eu vi ele tocando como DJ ainda nos seus 20 anos, e quando eu vi que a Inova, essa empresa tão respeitada e que é indicada por todos os profissionais, era a sua, Vitor, eu fiquei muito feliz porque a gente torce pelos empresários, as pessoas que acreditam, e ver um jovem empreendedor com tanta paixão, com tanto brilho no olho e com tanto empenho, né, que eu tive ali na montagem do evento, enfim, me deixa muito feliz. Eu queria agradecer pela oportunidade de te entrevistar aqui no programa Conexão Empresarial. Eu que agradeço e fico muito feliz de escutar isso de você, né, e que realmente as pessoas têm essa visão, e isso eu acho que faz tudo valer a pena, né, porque não é um ramo fácil de trabalhar, né, tem toda essa questão de lidar com as pessoas, lidar com sonhos, né? Um mercado que está em constante evolução o tempo todo, então não é fácil. E escutar isso, sim, meio que aquece o coração ali para a gente continuar nisso aí e realmente entregar o nosso melhor. A gente pega cada evento realmente como se fosse o nosso, e para realmente conseguir, né, que aquele sonho seja concretizado, né, independente se é um evento corporativo, se é um casamento, se é um 15 anos, a gente sempre busca essa essência de fazer como se fosse para nós. Então a gente sempre entrega coisa a mais, busca assim pequenos detalhes, sabe, nossa, tem um negocinho ali, a gente vai e resolve, por mais que ninguém vai ver, a gente sempre, sabe, procura esses pequenos detalhes para entregar um serviço realmente de excelência, né. Olha que aula, porque muitos empresários, depois de alguns anos, entram na operação automática de fazer mais do mesmo e tratar todos os clientes de forma igual. E atendimento é algo que realmente é o diferencial. Foi um prazer entrevistar o Vitor, espero vocês semana que vem no próximo Conexão Empresarial, quarta-feira, às 7h15 da noite, aqui no TH+, SBT.